Fala galera, estamos aí para dando início à nossa semana de vídeos. Eu dou um tempo porque tem poucas visualizações, mas eu gosto de vir estar sempre noticiando, dando dicas de livros, vendo como que está o movimento político, econômico da nossa nação. E tivemos notícias boas durante a semana, Bolsonaro e o governo Bolsonaro fechando um acordo com o, o Mercosul em si, né, fechando um acordo com a União Europeia que vai gerar muitos empregos, um livre comércio, é, sem protecionismo, né? É, as empresas brasileiras vão ter que se modernizar para atender a demanda e vai gerar muitos empregos. Isso que é o propósito dessa união, gerar emprego, gerar tecnologia. Isso se chama globalização, entendeu? Aí é diferente do globalismo. Esse acordo se chama globalização, que é o livre comércio entre os países latinos e os países europeus. Aí vindo nessa mentalidade, sim, vimos que esse sargento que tentou entrar com esse, essa cocaína dentro da Europa, ele foi muito safado, né? Que isso, gente? O cara, ele, quando chega a fazer um tráfico dessa maneira, o cara tá muito mesmo confiante, hein? Será que foi o primeiro voo dele com drogas? Ou foi outro muito mais voo que ele fez, que ele já estava traficando há tempo? Que uma mercadoria daquela, se ele passasse, se ele fosse receber aquilo tudo, ele estava milionário, 5 milhões, quase 6 milhões. A casa caiu para ele, muito feio, um militar fazendo isso, por isso que eu tenho ressalva hoje em dia a intervenção militar, não apoio. Artigo 142 não apoia muito mais intervenção militar, vimos aí que tem muitos militares aí que não pensam igual o presidente. Vamos pôr gente dessa estipa aí não tem como, né? É, tentaram associar a imagem do Bolsonaro, ele que é um combatente antidrogas, né? É, o pensamento liberal ele já é aberto a liberação das drogas. Os conservadores já não, entendeu? Nesse ponto eu já tive um pensamento bem liberal na questão de drogas, mas hoje em dia eu revejo esse pensamento meu, porque eu acho que o Brasil em si não está preparado ainda para ter uma liberação das drogas. Assim, eu acho que o consumidor em si, nessa questão, eu sou mais liberal, né? Tipo assim, o usuário não ser detido, nem precisa assinar BO não, nada não. Acho que isso aí já, traficante tem que ser punido. Ainda mais esses traficantes que traficam armas, essas pessoas aí tem que ser estipadas da face da terra o quanto mais cedo possível. Essas pessoas trazem um mal para a sociedade. É, deixa eu ver. Vou comentar sobre alguns jornalistas. O Vila, o Vila ele já não estava muito mais. Ele criticava o PT, mas eu acho que eu comecei a achar que ele tinha hora que ele exagerava. O PT é um lixo, né, uma quadrilha. Mas ele começou a não fazer uma crítica construtiva, ele começou a fazer uma crítica destrutiva. Qual governo, qual pessoa, ele tem um ponto de vista diferente, que ele faça no canal dele, num lugar aberto, ele não deve fazer algumas críticas ácidas assim não, porque é liberdade de imprensa sim, mas tem que ter um limite, né? Igual o humor, tem que ter limite. O humor, às vezes, quando passa de um. Eu acho que o humor em si eu não sei não. Esse é um ponto polêmico, essa crítica dele.
mas eu acho que a crítica dele passa do ponto quando ele começa a chamar o outro de nazista, aí já não tem argumentação, não. Isso aí já é ofensa. Quando já chega nesse ponto não é crítica, não. Quando chegar nesse ponto já é não crítica destrutiva, que ele usa o meio de comunicação para destruir a imagem e reputação de uma pessoa. Reinaldo Azevedo, cara. Eu não. Sempre sim, não sei. Eu nunca gostei dele como crítico, não. Até antes das eleições, vi umas críticas dele, beleza. Mas uma coisa, quando eu achar que a crítica é sempre a pessoa, uma coisa pessoal, aí eu já não vejo aquela crítica com bons olhos. Uma crítica ao governo, alguma coisa que está dando errado, querer fazer uma crítica construtiva, beleza, tem que ser aceita sim. Mas aquela crítica que seja destrutiva à pessoa, aí não, gente. Aí é uma crítica que deve ser revista, sim. Raquel Sherazade. E eu vou chegar nos dois, eu queria chegar nela. Raquel Sherazade, ela nunca foi de direita, não. Nunca. Às vezes a gente pensa, ela poderia ter um pensamento liberal. Hoje em dia você vê que a pessoa não muda de repente assim, igual ela mudou não. Ela deve até Bolsonaro que fez uma defesa dela no Congresso, né? Quando ela foi a mídia, as outras meios de comunicação pegou no pé dela, ela esqueceu disso. Aí começou a fazer a crítica destrutiva à pessoa do Bolsonaro. Quando eu falo assim crítica, ela vai na crítica na pessoa. Ela tem que ir no governo. No governo. Ela também é do ele, não. Você, essa galera do lacração é tudo esquerda. E ela demonstrou nesse meio aí que sempre foi de esquerda, né, cara? A gente que. Ela é uma liberal que naquela época teve uns lápis, umas coisas de conservador na cabeça dela, começou a misturar. Aí quando ela falava aquilo, será que ela arrepende do que tudo que ela falou, velho? Aquela medida quando ela falava como conservador? É uma pergunta boa que eu queria fazer para Sherazade. Será que você arrepende de tudo que você falou? Do, aquele lado conservador seu? Mas lembre-se, ela é liberal. Liberal vai coincidir de um conservador e liberal ter os mesmos pensamentos, às vezes até a mesma opinião, mas nem em tudo vão convergir sempre. Reinaldo Azevedo e ela sempre não tiveram, sempre adentraram aquele campo liberal. Igual Joel Pinheiro. Joel Pinheiro é um liberal de esquerda. Né? De centro, ele é um liberal. Como um liberal é igual aqui, eu chamo de centro-esquerda. Então, Sherazade, Reinaldo Azevedo são de centro-esquerdas. Às vezes a pessoa não gosta do PT, mas é de esquerda. Não gosta assim da maneira que eles foram usurpar o poder, né? O PT usurpou o poder, né? Queria o poder totalmente para eles. Aí essa crítica fica isso. E o grande feito que o Bolsonaro fez deve ter calado a boca desse centro-esquerdista, dessa mídia podre, nojenta, comunista. Ó, vou mostrar os livros rapidamente aqui, resumidamente. Murray Rothbard, da escola austríaca, ele fala da anatomia do Estado, é um crítico ao Estado, à intervenção estatal nos meios de produção. Ele faz críticas à esquerda, à direita. Esse cara é bom. Às vezes a gente tem que lidar com a crítica bem. Ludwig Mises, ele é liberal também, mas tem algumas coisas, traços conservadores nele. Aqui ele faz uma análise econômica que onde o intervencionismo do Estado atrapalha na economia dos países. Roger Scruton.
a crítica dele aos pensadores da nova esquerda. É aquela velha esquerda hipócrita, né? Nossa Cultura também é um livro de crítica a 26 ensaios sobre as declarações dos valores. Aqui ele critica os polêmicos entre tabus, cultura, arte, sexo, medicina, política, literatura e atualidade. Outro livro de crítico de Ludwig von Mises, ao intervencionismo, a escola austríaca. Quem é conservador e de direita sempre tem que ler sobre isso. Os pensadores Mariana, Bombay, Menger, Kirchner, Mises, Hayek, Rothbard. Rothbard tem dois livros dele. Eu gostei dos livros dele, tem um livro dele que eu ainda devo comprar mais um. Jesus Huerta de Soto. Socialismo, cálculo econômico e função empresarial. Esses aqui sempre demonstram que a arte do empreendedor socialista não vinga devido a isso. Esbarra naquele meio de que o Estado, se não o Estado como interventor, o Estado redentor de todos os meios, demonstra que não funciona. Outro livro de Roger Scruton, agora vai ser uma versão. Pensadores da Nova Esquerda. É continuação dos touros, fraudes e militantes. Isso aqui é uma crítica a pensadores da escola de Frankfurt, a Karl Marx, a Jean-Paul Sartre, Antoine Gramsci, entre outros, né, da esquerda, né, que ele explica sobre o conservadorismo. O conservadorismo a gente tem que estudar mesmo, que é bem amplo. O pensamento conservador ele é amplo. Esse aqui é um outro livro de conservador, Russell Kirk, Política da Prudência, a ideologia do século XX. A história do nosso século é realmente a história do homem singular. É a história do conflito do homem individual, livre em sua existência, ao avassalamento crescente pela sociedade de massa, no Leviatã do Estado Nacional Soberano. Thomas Hobbes chamava o Estado de Leviatã. Thomas Hobbes ele começou com umas ideias muito estatistas. As ideias dele eram muito estatistas sobre Estado. Rodrigo Constantino, gostei muito do livro dele, Esquerda Caviar. Esse aqui, ele é um liberal, né? Nós não precisamos do filtro do governo na imprensa. O que precisamos é de mais liberdade. Ainda se alguns grupos concentram muito poder por conta de seu tamanho, então a solução é mais competição, não mais governo. Menos Estado e mais liberdade. Aqui, ó. Isso aqui fala dos ladrões que roubaram a nossa pátria. E o grande ladrão Lula está aqui estampando. Que saquearam a nossa Petrobras a ponto de deixá-la no chão de 4. Tolo seu inimigo, as tolices que a esquerda planta, né? Divulga. Aqui parece que comenta muito da Europa, né? A França, aquele país ali foi arrasado pela esquerda. Constituição desse foi feita pela esquerda também, né? Teoria da exploração do socialismo e comunismo. Eugênio von Bombay, na crítica, no livro crítico. Aqui ele fala sobre se as pessoas fossem ter dinheiro, comercializar sua própria moeda. Desestatização do dinheiro. Estado não, obrigado. Aquela velha crítica de menos Estado e mais liberdade. Teoria e história de Ludwig von Mises, uma crítica a Karl Marx. A esquerda melancia. As pessoas, isso que também dá muito no setor, as pessoas defendem ideias progressistas, quando defende ideia, mas parece que a capa dele, a pessoa é de direita, mas tem pensamentos progressistas. Esses são chamados de melancias, igual o Joel Pinheiro, da ex-Jovem Pan. Do comunismo, ensaio do
O nome dele é difícil, né? Vladimir Tismaneanu. Vladimir Tismanian. É isso, eu acho que é isso mesmo. De Antônio Paim, Marxismo e Descendência. Indiquei os livros, meu canal, eu sempre lembro, é cultura, conhecimento vos libertará das correntes do marxismo cultural. E as correntes do marxismo, quando for quebradas, você terá a luz da divina explanação e da divina transcendência. Fui.